A paz de Cristo a todos. Ajude-nos, compartilhando nossos estudos, siga o canal e comente. Convido você a vir comigo neste breve estudo sobre o famoso Ide, que Cristo disse aos discípulos. Para isso vamos relembrar o contexto, onde ocorre tal evento. Logo após a ressurreição de Cristo dentre os mortos, alguns não acreditaram que ele havia ressuscitado. No Evangelho de Jesus Cristo, conforme escrito por Marcos no capítulo 16, versículo 14, é relatado que Cristo apareceu aos 11 discípulos, repreendendo a incredulidade e dureza de coração deles por não terem acreditado nos relatos da ressurreição. Mesmo quando Cristo estava vivo, ele havia previsto sua morte e ressurreição ao terceiro dia, mas os discípulos não acreditaram completamente. No entanto, ele deu aos discípulos uma nova missão, conforme o versículo 15, instruindo-os a pregar o Evangelho a todas as criaturas em todo o mundo. Surge, então, um debate teológico sobre a tradução correta do verbo ide, se é indo ou enquanto vão. No entanto, a ênfase não deve ser apenas no ato de ir, mas no ato de fazer discípulos, ensinando as boas novas sobre o Messias, narrando sua jornada, sacrifício e promessa de retorno. Note que, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus no capítulo 28 a parte inicial do versículo 20, Cristo ordena que os apóstolos ensinem as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado aos apóstolos. E no livro de Atos dos Apóstolos 2, verso 42, está escrito que os novos convertidos perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Os versos seguintes, sendo eles 43 ao 47, relatam que os discípulos feitos pelos apóstolos viviam, de forma que em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Discipular não é algo que acontece da noite para o dia, exige esforço e dedicação. Contudo, cabe reforça que é necessário que o discipulador tenha uma vida com Cristo, pois o todo poder no céu e na terra foi dado a Cristo, conforme verso 18 de Mateus 28. Então é por meio dele que as almas são alcançadas, e posteriormente serem alcançadas pela graça de Cristo, o trabalho dos discipuladores é cuidar. O apóstolo Paulo, mesmo preso, enviou cartas às igrejas que visitou, exortando e abençoando. Pedro também demonstrou preocupação e esperança em suas cartas às igrejas da Galácia, Capadócia, Ásia, Ponto e Bitínia. Assim, fortalece o entendimento que o ide não é mais importante do que o fazer discípulos, e fazer discípulos é algo que exige um preparo e esforço nosso para pregarmos o Evangelho genuíno. E como diz o apóstolo Paulo em sua primeira carta aos Coríntios capítulo 9 verso 16 que diz: porque, se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Sobre esta fala de Paulo, o pregador conhecido como Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon, realizou um sermão onde ele deu ênfase a uma frase, com teor pesado para nós quando deixamos de pregar, que ele diz: ai de você, se não pregar o Evangelho. Spurgeon ainda exorta os ouvintes dizendo: ponha seu ouvido no portão do inferno e por pouco tempo ouça a mistura de gritos e clamores misturados de agonia e sentimento de desespero que nunca terminará. E quando você vir de tal lugar triste com essa música lúgubre ainda assustando você, então você vai ouvir a voz: ministro, ministro. Ai de você, se não pregar o Evangelho. Lembre-se do que o profeta Isaías no capítulo 52 verso 7 disse que: quão formosos são, sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. Anuncie as boas novas, diga o que Cristo fez no Calvário, fale da promessa de sua volta, conte ao mundo como Cristo te resgatou do mundo do pecado, liberto você da opressão que o mundo lhe aplicava. Almas te esperam, prega o Evangelho de Cristo, a nova aliança. Ai de você, se não pregar o Evangelho. Que Deus abençoe sua vida, que Cristo lhe dê coragem e que o Espírito Santo lhe conceda sabedoria ao falar. Permita-se ser usado por Deus,
pois ele tem uma grande obra para você e por meio de você.